Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 3, versos de 1 a 6. 1 João 3, versos de 1 a 6. 1 João 3, versos de 1 a 6. Querido, diz assim a palavra de Deus: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus. Abre, Deus, o nosso entendimento. Que o teu Espírito, ó Deus, nos dê compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós temos João falando para nós sobre alguns aspectos importantes que nós precisamos considerar na nossa vida. Mas, recapitulando o que nós vimos na semana anterior, irmãos, após João falar sobre a presença do Espírito Santo na vida do crente, versículo 27 ao 29, o que implica isso na vida do servo de Deus, nós observamos então o apóstolo vai retomar, irmãos, a sua proposta de testar-nos em fé, de fazer com que nós possamos confirmar a nossa conversão, confirmando também aquilo que acredita a nós, uma vida de moral e também de santidade diante de Deus. Então ele fez para a gente teste, e através desses testes ele vai chamar-nos atenção para uma vida de santificação. O teste moral que ele tinha feito é: quem conhece a Deus não vive pecando, né? E o teste social que nós vimos é que quem conhece a Deus ama o próximo e lhe socorre em suas necessidades. E em João capítulo 3, versículo de 1 a 6, ele retoma esse teste moral, irmãos, mostrando aqui para gente que há algumas implicações e alguns desafios que nós, como filhos de Deus, precisamos ter noção que vivemos. E vivendo a nossa vida diária, nós precisamos, então, ter uma consciência plena da presença do Senhor em nossa vida. Então, irmãos, aqui nós observamos a seguir e vamos refletir, irmãos, como João vai trabalhar isso na nossa vida. E ele vai chamar-nos a atenção, primeiramente, que o Filho de Deus enfrenta hostilidades no mundo. Nós observamos e pudemos ver claramente no vídeo que foi apresentado aqui, como muitas vezes quem quer abraçar a fé em Jesus em alguns lugares e alguns países passam por problemas. Passam por dificuldades, passam por perseguições, passam por angústias, mas essas pessoas então precisam ser provadas diante da sua fé e muitas vezes Deus exalta essas pessoas, né. Agostinho já diz que, irmãos, a grande semente do evangelho, quando a igreja começa a ser perseguida lá, a igreja primitiva, Agostinho diz que a grande semente do evangelho foi o sangue dos mártires, né, aqueles que muitas vezes foram perseguidos, e o nosso irmão Vinícius, ele não está errado. Muitas vezes a gente ora assim: "Ah, perdoa, abençoa lá aquele povo que está perseguindo o irmão, mas tira o irmão daquele sofrimento". Mas a palavra de Deus, nós observamos no livro de Atos que nunca houve uma oração nesse sentido. A oração é: Senhor, dá-lhes intrepidez, Senhor, dá-lhes ousadia, dá-lhes, ó Deus, firmeza para que eles mantenham firme no testemunho que eles começaram a dar. Então, João fala-nos aí no versículo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Meus irmãos, hoje pela manhã eu brinquei com uma situação, até cheguei aqui, aí a menina falou: "Olha, pai,
que eu fui buscá-los em casa, né, tinha uma reunião aqui, depois fui buscá-los em casa, aí a Milena até brincou com a situação, né, que hoje de manhã eu brinquei com os irmãos, falando assim: "Ó irmãos, hoje à noite vai ter aqui um componente do Prisma cantando, né". Aí a Milena, como a gente normalmente chega mais cedo, o estacionamento ainda não tá cheio, né, e hoje o estacionamento estava cheio e a Milena: "Olha pai, deu resultado". Mas irmãos, eles queriam levar o nosso irmão, mas graças ao bom Deus, a segunda coisa mais maravilhosa que aconteceu na vida dele, além de primeiramente conhecer Jesus, foi ter o pastor que ele tem. Então ele ficou assim, acabou ficando com a gente aí, tá. Louvado seja Deus por isso. Mas irmãos, brincando um pouquinho, mas quem foi? Foi a Vanessa, né, Vanessa? Vanessa desceu. A Vanessa filmou o nosso irmão, né. Eu tenho provas, tá, irmão, se você quiser provas, temos provas, tá, que ele estava cantando o Prisma aqui em Volta Redonda. Mas irmãos, eu chamo atenção para você que, eh nós somos reconhecidos por aquilo que fazemos. Nós somos reconhecidos pelo meio que nós estamos, né. Nós somos reconhecidos pelo meio que nós vivemos. Se nós abraçamos um nome, uma fé, se nós abraçamos uma forma de vida, nós também precisamos entender, irmãos, que agora nós carregamos algo conosco, né. Agora eu vou sempre brincar com o Arthur, que ele é o cantor do Prisma, né. É porque a Vera não estava lá, senão seria a Vera, né, Vera? Né. Amém. A Vera. Isso. Então, irmãos, João convida os seus leitores para manifestar isso. Ele não pede aqui, irmãos, que essas pessoas simplesmente abandonem: "Ah, não, estou enfrentando dificuldade, eu vou deixar para lá". Não, mas que eles assim, agora que fazem parte de algo, que eles abracem aquilo como verdade em suas vidas e continuem sendo chamados de filhos de Deus. Irmãos, é interessante a expressão filhos, né? Implica muito ser filho, implica muito sermos chamados de filho de Deus. Implica muito, irmãos, nós fazemos parte então desse relacionamento com Deus. A ideia de que somos filho de alguém é que com esse alguém nós temos intimidade. A ideia de que somos filhos de alguém é com essa pessoa que nós vamos aprender, é assim que os seus filhos fazem. Né? E também a ideia de ser filho de alguém é que esse alguém que é o seu pai, ele vai te proteger. Então, por isso a figura paterna aqui, chamando a atenção que nós somos filhos de Deus, envolve todos esses aspectos. Envolve todas essas nuances, irmãos, que vem acompanhado de sermos chamados filhos de Deus. Então, por isso que eu destaco para você que o versículo 1, ele não quer, irmãos, que você retroceda, mas ele quer que você enfrente os desafios. Ele quer que você enfrente os desafios. E muitas vezes, irmãos, como pais, e a gente está e a gente está, perdão, a gente está lá em casa vivendo um pouco sobre isso. Meus filhos estão, assim, numa idade que a gente tem que começar a afrouxar a corda, né. Então a Milena, o Gabriel, algumas coisas a gente vai tentando afrouxar a corda, vai aos pouquinhos dando uma certa liberdade, ó, vai até ali, tá bom, agora espera um pouco, vai até ali. E a gente não faz isso com os filhos, né, na verdade, aos pouquinhos a gente vai vendo e a gente vai com consciência, entendendo até onde que eles podem chegar, né. Então nós vamos liberando, vamos deixando, irmãos, e quando nós vamos observando que eles conseguem fazer as coisas sozinhos, que eles conseguem levar o ensino que receberam, que eles conseguem desfrutar, irmãos, de tudo aquilo que nós conseguimos naquele tempo que nós temos em casa com eles, ensiná-los, e eles vão, irmãos, não é verdade? Aquilo que o salmista fala, né, que como flecha nas mãos dos guerreiros, assim são os filhos, né? Quando a gente solta e eles vão bem, irmãos, aquilo enche nosso coração de alegria, não é verdade? A gente fica assim: "Ah, pelo menos nisso eu não errei". Olha, eles estão caminhando e Deus quer então que nós enfrentemos também as dificuldades, irmãos. O evangelho mostra que muitos foram hostis a Jesus e o próprio Jesus disse: "Olha, se perseguiram a mim, quanto mais a vocês". E ele destaca então, irmãos, que lá não só foi uma crucificação, mas foi um chamado a nós também a vivermos uma vida de ousadia, enfrentando as dificuldades. E o ensino básico é: quem filho de Deus sempre enfrentará oposições nesse mundo. E isso tem sérias implicações na nossa vida.
porque nós vamos sempre sim, em algum momento, depender. E os meus filhos e os seus filhos, eles sabem que embora eles em algum momento vão se dando ali a linha, né, para que eles possam seguir, em algum momento, quando eles retornarem, eles vão encontrar ali a segurança do pai. Né. Então muitas vezes a gente libera os mas fica assim, vai, entrou na padaria, vamos lá. Eu já fiz isso, irmãos. Vai lá ver, aí fica olhando, entrou na padaria, volta, volta, tá vindo, né. A gente fica assim, eu imagino o pai assim, entende. Olha, vai meu filho, vai, né. E ali, irmãos, há louvor da parte das pessoas da igreja, quando a igreja é vitoriosa, quando irmãos não rejeitam a fé, quando irmãos mantêm firme. E Jesus alertou em Mateus capítulo 10 versículo 34: "Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada." A ideia de que nós, irmãos, viemos aqui trazer da parte de Deus, sim, também, irmãos, uma realidade onde muitos vão afrontar a nossa fé. Escritor e comentarista William Hendricks, ele diz que a fé não só cria divisão entre raça e outra, um povo e outro, uma igreja e outra, ainda produz divisão na família que vive todos sob o mesmo teto. Então, realmente isso, irmãos, há uma divisão, há aqui uma separação, e assim nós precisamos entender que, a princípio, pelo menos quando o evangelho chega em um determinado lugar, vai causar rejeição. Há o abraço da fé de alguns, sim, mas há rejeição da maioria. Então, irmãos, nós enfrentamos, num nível muito maior, como Paulo vai nos chamar a atenção em 2 Timóteo 3 versículo 12, ele orientando ali o jovem pastor, ele diz: "Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos." Talvez não a perseguição que nós vemos aí, vemos nos vídeos que novamente nossos irmãos aí passam no momento missionário, de grande oposição, de perseguição, de morte, de cadeias, realmente, como foram os apóstolos. Mas nós enfrentamos sim perseguição no dia a dia, de moral, né, de questionamentos em relação à fé, de proibições de chegar e ir a alguns lugares, e nós precisamos resistir, irmãos. Mas Apocalipse 2 versículo 10 nos dá um alento. Ele diz: "Não temas o que hás de sofrer." E ele encerra esse versículo dizendo: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." O nosso objetivo é ser fiel a Deus, ser fiel a Deus. E entender, irmãos, e entender que muitas vezes aquilo que é o meu sofrimento, eu não verei o fruto dele, mas ele pode acontecer. Lembra de Estevão? Estevão é um homem que derramou a sua vida, e ele morreu para que ali muitos pudessem ser salvos. Deus usou a morte dele para espalhar a igreja, e ele não viu aquilo. A grande contribuição de Estevão foi morrer, morrer pelo evangelho. A grande contribuição de Estevão foi se entregar. E eu não sei para aquilo que Deus tem chamado a mim e a você, mas nós sabemos que aquilo que Deus tem chamado a nós precisamos ser fiéis, enfrentar, não retroceder, não desanimar. Então, realmente, nosso irmão não errou quando chamou os irmãos a orar para que esses homens continuem firmes, para que você também e eu continuemos firmes, porque esse é o dever do Filho de Deus. Você, como filho de Deus, tem o dever de permanecer firme naquilo que o Pai lhe ensinou. Irmãos, mas a segunda implicação e desafio que nós encontramos aqui, que o texto vai nos chamar, no versículo 2, ele destaca para a gente que o Filho de Deus aguarda a sua transformação completa, e isso traz para a gente uma realidade. Irmãos, nós vivemos uma esperança que há de vir, que há de acontecer. E o versículo 2 diz, leia comigo: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é." Meus irmãos, nesse ponto, João então vai falar nos irmãos que tudo que ocorrerá com o crente, até a volta de Jesus, vai ser uma transformação gloriosa. E agora, irmãos, algo que nós precisamos entender, que a nossa esperança é que tudo se complete,
que nós sejamos a perfeição daquilo que Ele um dia planejou para nós. Então a glória do Filho de Deus será semelhante àquela que nós vimos de Jesus, né. Lembra de Jesus ressurreto? Irmãos, aquela mostra que nós vemos nos evangelhos de Jesus, depois da sua ressurreição, andando sobre essa terra, vivendo uma vida totalmente diferente, né. Uma pessoa irreconhecível para os discípulos, que eles não reconheceram ele a princípio, não é verdade? Mas parecia algo diferente, modificado, e realmente era. Ele é, irmãos, a semelhança daquilo que nós seremos. É assim que nós vamos viver, glorificados. E agora, irmãos, a glória do Filho será semelhante e os seus corpos serão transformados. Filipenses capítulo 3, versículo 21, Paulo fala sobre isso e diz: olha, semelhança dele. Teremos novos joelhos. Amém? Mas teremos também uma mentalidade totalmente diferente. Nós teremos um coração também diferente, né? A gente luta com esse coração velho, né, irmãos? A gente não luta só com os problemas físicos, a gente luta com esse coração velho, né, e resiste com ele aqui, para que cheguemos a alcançar aquilo que é o verdadeiro sentido, né, onde Deus completa todas as coisas. Isso ocorrerá, irmãos, como já foi dito, na vinda do Cordeiro, a vinda de Cristo. E na vinda, irmãos, aqueles que já morreram ressuscitarão transformados, a palavra de Deus diz, 1 Coríntios, irmãos, versículo 15, capítulo 15, versículo 50, 52, ele diz isso, e a ordem desse evento é Cristo aparecer, os filhos de Deus vão com eles e os seus filhos serão transformados a serem como Jesus. Então veja algumas coisas que eu preciso lembrar você. Essa transformação futura não significa que eu não tenha responsabilidade de viver santidade. Se você fala assim: "Já passou, mas hoje então eu vou relaxar, porque eu vou aguardar essa transformação. Eu preciso buscar santidade, porque Deus vai ocasionar essa santidade na minha vida". Não, irmãos. O escritor Rick Warren, ele diz que nosso modo de viver aqui é ensaio para a eternidade. Você está aqui ensaiando, né, ensaiando para a eternidade. E eu creio que, assim como, por exemplo, nosso coral que ensaia para apresentar algo perfeito, irmãos, nós queremos também chegar na presença de Deus e mostrarmos sermos pessoas diferentes. 2 Pedro capítulo 3, 14 diz: "Por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos", olha, "por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis". Então, nosso dever, irmãos, é a todo dia nos empenhar para sermos diferentes, mas também nós temos que trazer à nossa mente, irmãos, que não somos desse mundo. Nós não somos daqui. E se não somos daqui, nós precisamos entender, irmãos, que o nosso envolvimento aqui nesse mundo não passa por tudo que é lícito, mas passa, irmãos, por aquilo que nós precisamos entender que convém à fé. E nem tudo que é lícito, é permitido desse mundo, nós devemos abraçar como nosso, como permitido, porque Deus não, ao crente não convém, por amor a Deus, por amor ao Senhor e também por amor àquilo que Ele nos mostrou, que claramente acontecerá em nossa vida. Então, irmãos, o mundo está sujeito à maldição do pecado e nós lutamos contra esse pecado. Então, não dá para viver nesse mundo, abraçando ele, aceitando tudo dele. E é bom, irmãos, que todos se lembrem aquilo que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15, versículo 19. Ele disse: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Nós somos o quê? Felizes? Mais, mais infelizes. Nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Infelicidade, irmãos, é viver só para essa vida, né. E eu falo para você, irmão, você pode ser uma pessoa que foi tocada por Cristo, mas perdeu o caminho, perdeu o sentido, e às vezes pode estar vivendo só para esse mundo. Irmãos, eu não te culpo porque a maioria das igrejas tem ensinado isso hoje para vocês. "Ó, você precisa viver aqui. Ó, pede a Deus aqui". E as nossas orações são tão rasas, irmãos, que não passam daqui para baixo. A gente só fala de
problemas daqui, a gente só fala de coisas daqui, a gente só fala, de situações de vida cotidiana, a gente não para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para reconhecer onde Deus nos abençoa, a gente não para, a gente só reclama, a gente só murmura, a gente só vive uma vida daqui, irmãos, só aqui, nada aqui. E nós precisamos mudar isso, irmãos. A gente não pede Deus para fazer a gente melhor, a gente está sempre pedindo para Deus melhorar o outro. Não é? "Ó pai, ó Deus abençoa meu marido, ó, é complicado". E você? Você é tão miserável pecador como ele. É, irmãos, nós somos pecadores miseráveis, a Bíblia diz. E você não entendeu ainda que você precisa ser canal de bênção. Você não entendeu ainda que você precisa ser canal de bênção. E canal de bênção é ficar pedindo pelo outro, não é você mudar, para você abençoar a vida de outro. Para que a sua amiga queira ser uma pessoa melhor, para que o seu vizinho queira ser uma pessoa melhor, vendo você sendo uma pessoa melhor, vendo você. Irmãos, na minha região lá, eu fiz muito, principalmente em alguns anos, né, eu fiz muito velório. O ano passado eu fiz muito velório, participei de muito velório, muito velório. Irmãos, mas como é triste a gente chegar num velório lá em Minas, Minas, né, tô falando de Minas, contexto mineiro. Mineiro que povo é fulano é trabalhador. Irmãos, a única coisa que as pessoas têm para falar de bom do irmão é: "O irmão é trabalhador". Isso não é elogio, irmãos. Irmãos, é triste quando você morre, você não vai ver essa tristeza, mas, querida, eu não quero nunca que as pessoas digam só assim: "Fulano é trabalhador". A Vanessa, o que que você tem a dizer? É, a Vanessa é sabe o que que é o trabalhador lá no velório? É assim, essa pessoa não tem nada de bom, a única coisa que eu lembrei é que ele trabalha. Eu entendo é isso. Querido, não deixa ninguém dizer isso quando você deixar esse mundo. Não deixa ninguém dizer isso quando você deixar esse mundo. Por favor, isso não é elogio para crente. Elogio para crente é falar da sua santidade, da sua bondade, da sua misericórdia que se empregou aos outros, né, da sua vida de devoção ao Senhor, e isso é elogio para você crente. Da mulher fiel que você foi, do homem consagrado a Deus que você foi, do servir a Deus, isso é elogio para você. Agora trabalhador não. Trabalhador não abre porta de céu. Não. Ah, então, se for para o Senhor, tudo bem, mas você falou bem. É, irmãos, tem uns trabalhador aí que dão uns trabalho para Deus, mas, né. Então voltando aqui, irmãos, terceira coisa que você precisa entender, a implicação de ser filho de Deus, irmãos, é que o filho de Deus não vive na prática do pecado. E essa é realmente uma dificuldade que nós vamos enfrentar. Versículo 3 a 6 diz assim, leia comigo: "E a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece dele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Irmãos, quando eu leio João falando sobre essa questão do pecado, ele me passa uma leveza de conhecimento, sabe, de uma satisfação de que, olha, ele não vê esse movimento que a Bíblia nos destaca, de olhar o pecado como uma oposição, como algo difícil de se cumprir, mas pelo jeito, pela leveza, ele fala: "Olha, sabemos que nós não pecamos", sabe. Ele não está como Paulo aqui, João não está como Paulo, falando duramente: "Olha, se você não se arrepender, você vai para o inferno".
mas ele fala aqui de uma forma diferente, doce. Ele diz: "Olha, sabemos que aquele que foi transformado não vive em pecado, mas ele vive em novidade de vida", e nos chama também, irmãos, o Senhor a viver isso. Então João, nesse aspecto prático aqui de ser filho de Deus, ele nos lembra e nos chama a atenção. Primeiramente, irmãos, você precisa entender que o coração, a esperança que Deus colocou no nosso coração, a esperança e o desejo dele que como filho de Deus nós somos diferentes. O versículo 3 diz. No versículo 4 ele lembrou também, porque ele tem o seu coração na lei de Deus, o prazer dele é observar a lei. E o princípio, irmãos, é exatamente o que o versículo 4 diz aí pra gente, que quem pratica o pecado vai transgredir essa lei. E ele lembra aquilo que a palavra de Deus vai dizer lá desde o início, que aquele que guarda a lei está bem longe do pecado. Aquele que guarda a lei, ele vai viver uma vida de provavelmente santidade, né. Ah, mas a gente vai ver, por exemplo, o jovem rico que não guar que guardava a lei, de certa forma, mas viveu ali uma vida de rejeição depois que Cristo disse: "Olha, uma coisa te falta, vá, vende tudo que tem". Mas isso não quer dizer que agora nós devemos guardar a lei. E como lembrei os irmãos no início aqui, hoje, na escola dominical, meus irmãos, você precisa entender uma verdade, que nós precisamos ter consciência que Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para completar a lei, para dizer para a gente que ele cumpriu toda a lei. Então tem muita gente que rejeita o Antigo Testamento, os 10 mandamentos, por exemplo, e diz: olha, isso não precisa mais ser cumprido. Agora é Novo Testamento. E aonde que está isso, irmãos? Eu lembrei os irmãos que, na verdade, tudo que está lá, tudo aquilo precisa ser sim observado. Uma vida de santidade, uma vida de obediência. Ainda, querido, matar, roubar, adulterar, essas coisas tudo diante de Deus ainda é pecado. Ainda é pecado. Ah, pastor, mas a gente se refere aos sacrifícios. E eu lembrei para os irmãos que Jesus cumpriu o sacrifício. E os sacrifícios eram repetidos constantemente pela ineficácia dele. E por que que a gente não sacrifica hoje? Nós o sacrificamos hoje porque o sacrifício é perfeito. É porque simplesmente não precisa mais. O cordeiro perfeito que tira o pecado. Irmãos, o sacrifício era para tirar o pecado, mas não tirava o pecado completamente, apagava ali, né. Então, se você for ver, aquilo que a história diz que era o rito do sacrifício, tá, o ofertante via o templo, ali chegava aquele momento, o ofertante tinha a oportunidade de colocar a mão sobre a cabeça daquele animal que ia ser sacrificado. E ele ali tinha que automaticamente lembrar dos seus pecados. Só que o que que acontecia? Só para você ver como era o sofrimento daquelas pessoas. E como você tem hoje a facilidade, irmãos, de viver em santidade, que aquele povo não tinha. E aquela pessoa tinha que colocar a mão sobre aquele animal e lembrar dos seus pecados. Lembrar dos seus pecados. Então a ideia é que quando aquele animal fosse sacrificado, o sangue dele, é como se o seu pecado tivesse sido transferido para aquele animal. Ele morreu com seus pecados. Só que não é um sacrifício perfeito. E o que que acontecia? No outro ano você tinha que voltar. Só que você pecou o ano todo. E você ainda tem que lembrar dos pecados do passado de novo e confessar aqueles pecados de novo e depois confessar esses desses anos, desse ano novo e ali de novo, todo ano voltando e confessando novamente os mesmos pecados, porque esse sacrifício não era perfeito. Agora, irmãos, a palavra de Deus diz que uma vez confessado, Deus não se lembra mais deles. Eles são lançados, irmãos, no mais profundo abismo, já não faz parte da memória do Senhor. Ele não te olha mais como pecador, mas te olha como um santo, transformado, porque Jesus foi o sacrifício perfeito por você. Então, irmãos, o versículo 5 ele diz: "Porque Cristo retirou os filhos de Deus desse poder do pecado, nós podemos viver uma vida diferente". E ele diz: "Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado". E ele nos chama então a viver uma vida longe do pecado. E aí o versículo 6 ele fecha no quarto momento dizendo que por quem vive na prática do pecado nunca conheceu a Deus. E se você conhece Deus, você não vive mais nessa prática. Não faz sentido, não faz sentido. E quando Deus usa a figura do casamento, não é verdade? Eu e você, quando casamos, nós precisamos mudar a nossa vida.
Nós precisamos mudar a nossa vida. Os irmãos têm que largar o futebol, não é verdade? As irmãs aí precisam às vezes largar a saidinha que dava com as amigas, e por aí vai. Por quê? Porque você resolveu ter uma vida diferente com alguém, né, Douglas? Resolveu ter uma vida diferente, né, Ronaldo? A Meire te levou no altar e te amarrou, não foi, Ronaldo? Não, você foi lá e casou, Ronaldo, porque você quis, porque você quis. Foi, Luiz? Foi, ô Elis? Foi amarrado? Foi, Clóvis? Te amarrado, levaram lá? Não. E você cuida da Madinha com carinho, né? É. E você cuida aí também do seu cônjuge com carinho, né, Luiz? Né? Ô, Laerte, ô homem de paz e bênção, Laerte. Cuida da Sueli com amor e carinho, irmãos, que salta os olhos. Isso é, irmãos, uma decisão. É o que eu tô chamando a atenção para você, é uma decisão. Você tomou a decisão de mudar a sua vida e falar o seguinte: "Espera aí, deixa eu dividir a vida com essa pessoa". Mas querido, você também tomou uma decisão de dividir a vida com esse Deus. E dividir a vida com esse Deus, mas presta atenção, ele também mudou tudo por causa de você. Agora ele te chama para fazer alguns ajustes na sua vida, você está achando que é difícil? Irmãos, olha os ajustes que o Senhor fez para que você pudesse ter esse relacionamento com ele. Irmãos, ele deixou toda a glória que tinha. E veio nessa vida que se tornar homem, isso já é uma humilhação para ele, que era Deus perfeito, vivendo uma carne humana, né, uma situação vivendo com gente pecadores. Irmãos, servindo essas pessoas, quando ele como rei deveria ser servido por toda a criação. Irmãos, e além disso, ele resolveu assumir sobre si a culpa do seu pecado e subir naquela cruz e ali verter todo o seu sangue. E viu ali sozinho que nem eu e você estávamos lá para apoiá-lo naquela decisão que ele tinha. E ele mesmo diz: "Olha, pai, até você me abandonou, por amor a você". E você acha que fazer uns ajustes na sua vida para viver uma vida de santidade é peso demais para você? E Josué, irmãos, quando chama o povo a uma vida de santidade, ele diz, deixa bem claro para o povo: "Olha, a escolha hoje aqui é séria com vocês. Vocês vão escolher hoje quem que vocês vão servir. Mas olha, se vocês optarem por Deus, saiba que o nosso Deus é Deus zeloso. Ele vai castigá-los se vocês andarem errado, mas vocês estão escolhendo isso. Ele vai abençoar se vocês andarem com fidelidade, mas se não, querido, se não, Josué deixou bem claro: escolha hoje para quem vocês vão entregar a sua vida. Escolha hoje a quem vocês vão servir. Vocês subiram naqueles altares lá, meus irmãos, escolheram dividir a vida com as suas companheiras, foi uma escolha sua, foi uma escolha sua. E vocês hoje precisam também decidir a quem vocês vão servir. Tiago capítulo 2 versículo 1 diz: "Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras?" Deus te chama a viver uma vida de fé operante. Diante dessa verdade, surgem algumas perguntas: quais têm sido as nossas obras? Elas têm sido compatíveis com a fé que nós professamos? Nós vivemos uma vida de santidade? As nossas ações, irmãos, têm exaltado e têm exalado o bom perfume de Cristo? Ou então, irmãos, nós temos vivido aí no ardor do pecado, abraçando aquilo que não vem do Senhor. Mas Paulo ele encerra essa realidade para nós quando ele diz que Romanos 12 versículo 2 nos convida: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Nós precisamos viver uma vida diferente com Deus. Hoje eu brinquei com a Milena que ela não gosta que eu falo dela, eu vou falar. Hoje eu brinquei com a Milena que eu vi um vídeo, irmãos, achei bacana, de um pai, eu falei: "Agora eu vou fazer isso com você".
vestido de uma roupa de tubarão, foi buscar a filha na escola. "Ô, minha filha, eu vou fazer isso com ela, com você, pode?" "Não, não pode." "Por quê?" "Tem vergonha? Tem vergonha?" Eu teria vergonha. Você teria vergonha se o seu pai aparecesse lá vestido com a roupa inflável de tubarão. Você teria vergonha. Mas irmãos, nos espanta às vezes que muitos momentos da nossa vida, a gente causa o mesmo espanto quando a gente quer viver em santidade para as pessoas. Não é verdade? Quando a gente, por exemplo, quer ser fiel ao cônjuge, quando a gente, por exemplo, irmãos, não quer, desviar um dinheirinho lá que apareceu no meu trabalho, não é? E aí as pessoas olham pra gente: "Você não vai fazer isso? Ah, se fosse comigo." As pessoas, irmãos, olham pra gente com a mesma estranheza de um pai buscando a Milena lá vestida de tubarão na porta da escola. É tão estranho para o mundo entender que você é santo. É tão estranho para o mundo entender que você é diferente. É tão estranho, irmãos, para o mundo entender que você resolveu viver esse relacionamento com o Senhor de santidade de vida, porque você ama o Senhor. Por isso que Paulo nos chama a renovar a nossa mente. Nós não vivemos para esse mundo, nós vivemos para Deus. Ser filho de Deus, irmãos, é uma condição que tem efeito sobre o homem. João vai ensinar, irmãos, que o filho de Deus enfrenta hostilidade nesse mundo, aguarda uma transformação completa e que não vive na prática do pecado. Para a gente encerrar, vai lá no Salmo 73. Eu queria deixar bem claro para você que muitas vezes nós vivemos essa ilusão, irmãos, em algum momento, quando parece que nós achamos e vemos o mundo e parece que viver no mundo é até melhor, né? Então, o Salmo 73 é brilhante para demonstrar aqui para gente qual é o coração desse homem, como nós podemos também, infelizmente, em algum momento, ser, pessoas que deixam a nossa fé de lado e não mais abraçamos uma vida de santidade por olhar outras pessoas, né. E ele diz assim: "Olha, com efeito Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase", olha o que que ele diz: "Quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos." Que o salmista Asaf está dizendo, irmãos? Que ele quase perdeu o caminho de Deus. E ele continua dizendo, versículo 3: "Pois eu invejava os arrogantes, olha, ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio." Ele continua dizendo, esse salmo parece que foi escrito para hoje, né. Você vê aquele povo bombadão da academia, mas não tem nada aqui no coração, e ele continua dizendo, olha, versículo 5: "Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam das gorduras do corpo, do coração, brotam-lhes fantasias, notejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Quanto os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de beber a largos sorvos. E diz: Como sabes, Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes ímpios e sempre tranquilos aumentam as riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Ele começou a observar e falou o seguinte: gente, andar nesse caminho não está valendo a pena. Eu estou aqui guardando meu coração puro e inocente, e quando eu olho para essas pessoas parecem ter uma vida melhor do que a minha. Irmãos, e é muito assim que muito crente vive hoje, com o olhar nesse mundo. E diz assim: cadê Deus? É o que ele está perguntando: cadê o Senhor na minha vida? Para me fazer igual, para me fazer igual, não, melhor. Ele tinha que me fazer melhor. E ele continua dizendo: estes são estes ímpios, perdão, versículo 14. Ele diz: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado.
Se eu pensava em falar tais palavras, já as teria traído geração de meus filhos, de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Aí o versículo 17, ele cai em si. Até que, leia comigo, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aí ele muda o pensamento dele. A gente vive muito assim, irmãos. Em algum momento a gente fala assim: "Nossa, por que que eu não sou tão abençoado como essas pessoas parecem que são?". Porque Deus chama você a olhar para a eternidade, não olhar para essa vida. Deus chama você para olhar para aquilo que te espera, não para aquilo que tem aqui nessa terra. O que Deus tem para nós é muito maior, irmãos, e Ele vai começar então a exaltar a Deus. Encerra o Salmo no versículo 28 dizendo: "Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Deus, o Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Quanto a mim, bom é estar com Deus." Eu quero que você saia daqui com isso na sua mente. Bom é estar com Deus. Bom é estar com Deus. Ser filho de Deus tem uma implicação muito importante, é andar com Deus. E eu queria que você estivesse curvando a sua cabeça e nós vamos falar com o Senhor. Pai de amor, ó Deus, para nós bom é andar contigo, bom é estar com o Senhor. Bom, ó Pai, é entender, Deus, que por mais que esse mundo confuso queira, ó Deus, mostrar, Pai, que a nossa fé é inútil, ó Deus, que viver para o Senhor, Deus, é perda de tempo, Pai, a palavra de Deus nos convida hoje a andar com o Senhor. Bom é estar contigo, bom, ó Deus, é olhar, Deus, não para esse mundo caído, Pai, e não ter perspectiva, ó Deus, apenas de uma melhora aqui, Deus, mas bom é olhar para a eternidade, para o santuário do Altíssimo, e entender que lá é a nossa chegada e vivemos, ó Deus, com o objetivo de ir para aquele lugar, porque somos filhos de Deus. Os filhos voltam para casa, Pai. Ó Deus, e sabemos, ó Deus, que com alegria um dia o Senhor nos receberá, a cada um de nós que cremos, a cada um, ó Deus, que Cristo deu o poder pelo sangue dele de sermos chamados filhos de Deus. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Ó Deus, eu obrigado, Pai, porque o Senhor nos faz filhos de Deus, em Jesus Cristo. Ó Deus, que nós possamos viver sim, Pai, esse mundo, mesmo às vezes com perseguições, oposições, com sofrimentos, Pai, mas esperançosos daquilo que nos aguarda, daquilo que nos espera na eternidade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.